mas o espanhol que eu tenho que estudar para os exames é espanhol ou é castelhano? Às vezes o cara fala assim, não, mas não é uma prova, não teria que ser prova de castelhano ou castelhano, como dizem. E aí? Olá, carinhos! Tudo bem com vocês? Professora Andréa Moscardini, trazendo para você coisinhas do mundo hispânico. Que coisinhas do mundo hispânico são essas, professora Andréa? Então, hoje, trouxe para vocês uma conversinha a respeito da Espanha, né? A primeira coisa, a que te remete, né, a palavra Espanha? Em que você pensa? Você já se perguntou o que quer dizer este nome? De onde saiu este nome? Por que este nome é assim? E ainda uma coisa que é bem clássica, sabemos que as provas contemplam sempre um espanhol peculiar, um espanhol padrão, né? Norma padrão, isso é muito falado, né? Trazem também as provas, né? Variações linguísticas, a gente sabe disso. Mas você já parou para se perguntar, ou alguém já te perguntou, mas o espanhol que eu tenho que estudar para os exames é espanhol ou é castelhano? Às vezes o cara fala assim, não, mas não é uma prova, não teria que ser prova de castelhano ou castelhano, como dizem. E aí? E se alguém te perguntar isso, por que você está estudando espanhol, né? Você saberia responder por que não é, por que é espanhol, por que é castelhano? Posso chamar das duas coisas? Não posso, não existe. Como é que faz isso? Me conta. Para eu te ver melhor, eu vou até colocar minhas gafas, vou pôr minhas gafas e venha comigo que eu vou mostrar algumas curiosidades, né, sobre o nosso idioma tão lindo espanhol. Vem comigo que eu vou ficar pequenininha e vamos adiante. Claro que eu trouxe, né, uma teoriazinha, né, porque eu não sou boba nem nada. Teoriazinha, deixa eu puxar bem a teoria, venha. Teoria, não estava querendo entrar aqui, agora entrou, maravilha. Então vejam, amores, primeiro, né, de onde veio este nome, por que a gente fala este nome, peculiaridades, tá? Acontece que muito lá para trás, certo? Muito lá para trás mesmo, pensa lá para trás. Romanos, a gente fala romanos, já deu a ideia de que a coisa é antiga, né? Belezinha, você que é fera em história, né? Vai lembrar dessas coisas. Então vejam, bonitos. O que acontece? Por que se chama, né? Espanhol, o nosso idioma lindo, maravilhoso. Veja lá, o nome Espanha tem origem no modo como era nomeada a Península Ibérica em tempos antigos. Isso você já sabia, né? Espanha, Península Ibérica, né? Por povos romanos era chamada como Hispânia em fenício, tá? Em fenício era chamada de Hispânia, que quer dizer terra de coelhos. Olha só. Você já sabia disso? Terra de coelhos? Ai, prof, então quer dizer que lá tem muito coelho. Não é bem assim que funciona, tá? Pode ser que nos tempos remotos lá, né, os romanos tenham comido muitos coelhos lá. Temos uma certa influência em algumas regiões, né, na Espanha, mas não tenho esta informação para te dar. Se ainda temos coelhos em profusão. Eu não vi, então não posso dizer. E agora outra coisa, já que esse assunto aqui puxou uma palavrinha peculiar, que é coelho, né? Conta pra mim aí, você se lembra como que se fala coelho em espanhol? Nossa, eu nunca pensei nisso, sim. Pode aparecer um texto para você aí que tá falando de conejos. Conejos bonitos. Opa, peraí que o troço tá andando sem a minha autorização aqui. Aguenta aí. Porque eu não sei, tá? Eu não sei o que ele tá querendo andar aqui. Enfim, e ele vai querer continuar andando e a prof não vai conseguir fazer o que queria. Então, conejo com
rota, tá? Sim, se escreve assim. E coelho, C-U-E-L-L-I-O. Não é isso que é coelho em espanhol? Você lembra como é que é? Coelho, ó. Coelho, pescoço, tá? Toda essa voltinha eu dei, porque eu comecei te contando aqui, né, que a Espanha se chamava Hispânia, terra de coelhos, ó, mas já agreguei, já trouxe duas coisinhas, né, que talvez você não se lembrasse, então acho que achei que fosse importante a gente falar disso, tô até gaguejando já. Vamos lá, denominações espanhol e castelhano surgiram em épocas diferentes. Isto é para aquele cara, né, que não tem certeza se ele está estudando espanhol ou se ele está estudando castelhano. Existe essa dúvida? Existe. Vejo muito, né, a galera perguntar. Isso geralmente é no início, assim, né? Comecei a dar aula pro pessoal, prof, me diga isso. A gente vai estudar espanhol ou vai estudar castelhano? Existem as duas coisas, posso falar qualquer um, como é que funciona? Então, vamos ver lá. O que tá dizendo aqui, ó, denominações, tá? Se liga. O termo castelhano é mais antigo. Sim, senhores, é mais antigo, tá? Ele remonta ao Reino de Castela na Idade Média, que é isso que você tá vendo aqui, né? Quando a Espanha ainda não existia, certo? Castela, castelhano. Agora me deu um insight. Eu sempre estudei na escola Castela, né? E aí? Castelhano, tá? Península Ibérica, bonitinha lá. Quando a Espanha não existia, quando o país começou a se consolidar no século XIII, tá? O reino de Castela se impôs aos outros, aos demais. E aí, territórios que hoje vão formar a Espanha. Por causa dessa liderança, naquele tempo, né? Um dialeto, o castelhano, um dialeto com forte influência do latim, acabou sendo adotado como língua oficial em 1492. Olha lá. Nossa, 1492 me remeteu de novo à história, descobrimento da América. Exatamente. Vou fazer um parênteses aqui para te contar também que em 1492 os árabes também saíram de lá, tá? Eles estavam ali de boa na lagoa, morando ali, né? Por isso a Espanha tem uma influência moura muito grande, né? Nas suas construções, na sua alimentação, no seu jeito de ser, enfim, tudo aquilo que caracteriza, né? Uma cultura como sendo um povo, uma nação. Então, a Espanha sofre esta influência. Temos na língua espanhola cerca de 4.000 palavras que vieram do árabe. Então, é uma super influência na língua espanhola, certo? Por exemplo, fala uma aí, prof, que você lembra? Ojalá. Ojalá amanhã não llueva. Tomara que amanhã não chova. Passando do próprio espanhol para o espanhol, ojalá significa se Deus queira, tá? Mas é uma palavra do árabe. Nossa, caramba, né? Eu não sabia disso, viu? Eu só, André também é cultura. Então venham, bonitos. 1492, unificação dos reinos que correspondem à Espanha de agora, tá? Atual. O termo espanhol procede do latim medieval. Latim medieval. Hispaniolos, denominação latina da Península Ibérica, Espanha. Terra de coelhos, não se esqueça. Que legal, hein? Razão pela qual agora eu vou te contar por que muda essa história. O cara fala assim, você conheceu uma pessoa lá. Ai, tô super animado, conheci um crush lá em Balneário Camboriú, né? E aí? Ai, fui para outras praias por aí, onde tem uma incidência, Nordeste, que tem incidência de bastante, muitos argentinos e tal, uruguaios. Conheci a pessoa. E ela disse para mim, não, eu não falo espanhol. Eu hablo castelhano. É isso que você escutou. Mas e agora? Pergunta de milhões? Vamos lá?
Segue aqui. Vamos descobrir por que aconteceu isso, né? Olha só. Pode ser uma razão política? Sim. Tá? Então vejam lá. Razão pela qual alguns países optam por chamar o idioma de castelhano e outros de espanhol pode ser política, sim, senhores, tá? Porque você dificilmente vai ouvir um argentino dizendo que fala espanhol, já que o nome remete ao período colonial. Você é aquele cara bom de história, né? E vai lembrar que o colonialismo fazia o quê? Por que os argentinos não querem utilizar, dizer, né, que eles falam espanhol e sim castelhano, tá? Porque a gente sabe que colonialismo era isso, né? Eu não sou perita em história, né? Porém, a gente sabe, eu me lembro, vagamente eu me lembro, mas você lembra muito melhor, porque você é o cara que tá ali estudando um monte, né? Colonialismo ligado a quê? A chegar lá, arrancar tudo que tinha, né? Tudo que existia e, né, dizimar muitas vezes a população. Por exemplo, o Uruguai, né, colonizado por espanhóis. Não é um orgulho a gente dizer que no Uruguai não sobrou um índiozinho para contar a história. Verdade? Tá? Não sobrou. Então, e aí, né? E o pessoal que estava lá antes? A história deles acabou ali, tá? Então, eles não se sentem orgulhosos por terem sido colonizados pelos espanhóis. Olha que triste isso, embora a gente saiba que o Brasil também, né, teve um período, ficou 60 e poucos anos sob o domínio da colônia espanhola. Aí você sempre se pergunta, né, por que aqui, né, no Brasil nós não falamos espanhol? Porque daí o reino voltou para Portugal. Como é que faz? Aí não dava para ficar falando espanhol. E já nesse período que a gente ficou sob domínio espanhol, todo mundo aqui já estava falando português, né? Aí foi o que aconteceu, tá? Se o Brasil seria melhor, né? Se ele estivesse até hoje sob domínio espanhol. Pergunta de milhões, né? Uma boa pergunta para você fazer para os teus professores de história. Eu não posso emitir opiniões porque eu sou suspeita. Vamos lá. Argentino, então, raramente você vai encontrar. O cara vai dizer mesmo, o uruguaio também, que ele habla castelhano, tá? Porque remete ao período colonial, é isso que eu te expliquei neste momentinho. Por esse motivo, o termo castelhano é mais usado na América do Sul. Então, são a mesma coisa? Mesma coisa, tá? Dois nomes para a mesma coisa. E tanto faz, eu posso falar de um jeito ou de outro, tá? Já a forma espanhol é comum no Caribe, no México e nas áreas de fronteira com outra grande língua ou inglês. Inclusive, a gente sabe, né, e já caiu bastante também em vários concursos, em várias provas, perguntinhas sobre Spanglish ou Spanglês. É idioma isso, prof? Isso não é idioma, tá? Spanglês não é um idioma. Para ser considerado idioma, ele deve ter normas. Então, e essas normas estão onde? Numa gramática. Portanto, ainda não é reconhecido como um idioma. É uma maneira que eles encontram, né? Sobretudo em regiões fronteiriças, ali como a gente está falando, de se comunicar, porque um está precisando do outro, né? Então, eu preciso que o cara faça um serviço para mim assim, assado, quero contratá-lo. O cara só fala espanhol. Como é que eu vou fazer? Eu sou um empresário americano. Eu vou ter que me virar nos 30 ali. Então, é a maneira como eles arranjam, misturando palavras das duas línguas, né? Para conseguir chegar a um consenso, a uma negociação, a um acordo, enfim, tá? Então, Spanglish ou Spanglês é isso. Voltamos para o castelhano. Na Espanha, o uso dos termos depende da região. Então, no norte, as pessoas referem-se à língua como castelhano. Pense. Na Andalucía, em las Islas Canárias, o idioma é chamado de espanhol. Então, vale lembrar para você também que nós temos variações, né, da língua espanhola também, tá? O pessoal da Catalunha, por exemplo, você já ouviu falar bastante, né? Infelizmente,
tivemos aí já atentados, né, a Catalunha e tal. Essa galera da Catalunha, lá Barcelona, é uma galera que precisa aprender a falar espanhol na escola, tá? Porque quem manda lá? A coroa espanhola. Não importa que o cara depois não vá usar para mais nada espanhol na vida dele. Ele é obrigado a estudar espanhol porque é a língua padrão, tá? Então, prof, dá para dizer que o catalão é um dialeto? A gente não utiliza mais esse término, tá? Dialeto. É uma variação linguística. Então, este cara que mora em Barcelona, que torce pro Barça, tá? Esse cara aí, ele é obrigado a estudar língua espanhola desde pequenininho, porém, a gente sabe que ele dificilmente irá utilizar na sua vida, porque a língua do coração dele será catalã. E aí, da mesma maneira, temos os gallegos, lá em cima, Galícia, lá pertinho de Portugal, tá? Que vão utilizar o idioma galego. Nós temos o euskera, País Basco, tá? E aí tem umas outras variaçõezinhas que são idiomas co-oficiais também. Mas o que eu queria hoje era tirar a dúvida, né? A dúvida que não queria calar. É espanhol ou é castelhano? Tanto faz, né? Nós temos 2 nomes para a mesma coisa aqui. Nesse caso, a coisa é a língua. Tá bom, queridões? Besotes, hasta luego!